Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Karina e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma instituição judicial organizada pela Igreja Católica na Idade Média. Mas para isso, nós temos que entender como que a Igreja Católica se tornou tão poderosa a ponto de organizar toda uma instituição judicial. Vamos recapitular lá na Antiguidade, quando ela surgiu. Surgiu em Roma um apóstolo chamado Paulo. Ele que era discípulo de Jesus, aquele que foi crucificado lá em Jerusalém. Só que ele pregava uma religião monoteísta, ou seja, que acreditava em um único Deus, em um lugar que era politeísta, que eles acreditavam em vários deuses. Então essas religiões entraram em conflito. Os cristãos foram duramente perseguidos no Império Romano, até que surgiu um imperador que se converteu ao cristianismo. Ele se chamava Constantino. A partir de então, muitas regiões dominadas pelo Império Romano acabaram se tornando cristãs também. A religião católica se tornou a religião oficial de muitos reinos europeus. Cada vez mais, ela interferia diretamente na vida das pessoas, dizendo como elas deveriam agir, o que era errado, o que era considerado pecado. Ela interferia também no modo como os governantes regiam seus reinos, quais eram as decisões tomadas pelos reis. Então a política e a religião estavam inteiramente ligadas. Isso fez com que esse poder fosse crescendo. A igreja apoiava os reinos e os reinos apoiavam a igreja. Com isso, os reinos deram o poder para a igreja de organizar a instituição judicial, já que ela era considerada como justa e de que os seus membros fariam o que seria a vontade de Deus. Assim começa a história da Inquisição. Vamos conhecer um pouquinho? Então, vamos começar falando de como foi a criação da Inquisição na Idade Média. O que foi? Qual era o objetivo? Quem deu o pontapé inicial? Vamos entender um pouquinho. A Inquisição foi uma instituição judicial da Igreja Católica em aliança com o Estado que existiu entre os séculos XIII e XIX. A Inquisição surgiu na Europa medieval num período em que aconteciam muitas mudanças na sociedade. Tais mudanças, obviamente, incomodavam os setores da Igreja, que passou a ter cada vez mais um comportamento de intolerância em relação ao outro, especialmente se esse outro pensasse ou se comportasse de forma diferente daquilo que a Igreja pregava. O importante era a salvação, de modo que qualquer pessoa que se desviasse das normas poderia provocar a fúria de Deus, sendo isso, portanto, um perigo para toda a sociedade. Dessa forma, para a Igreja cristã era seu dever, bem como para cada pessoa, denunciar e combater aqueles que se desviavam da verdade divina. Para a Inquisição, seu objetivo não era matar o infiel, como muitos pregam por aí. Na verdade, eles queriam salvar. Eles queriam que essas pessoas confessassem seus pecados, se arrependessem e tivessem acesso à misericórdia do Todo-Poderoso. E assim reintegrasse essa pessoa à sociedade cristã. Obviamente, a Inquisição gerou muitas vítimas, mas vamos ver como tudo isso aconteceu. O objetivo principal da Inquisição era combater as heresias e tudo aquilo que fosse contra a fé. Quando a gente fala de heresia, era tudo aquilo que era contrário do que a igreja pregava, mas não só da igreja. Para eles também, como o Estado e a igreja estavam muito conectados, tudo aquilo que fosse contrário ao Estado também era considerado heresia e era combatido pela Inquisição. Uma pessoa bastante responsável por iniciar todo esse processo foi o Papa Gregório IX. Vamos conhecer um pouquinho de como tudo isso começou. Em 1231, foi lançada a Bula Excommunicamus, que orientava os inquisidores profissionais a localizar pessoas suspeitas de heresia. Então, ela instruía como que essas pessoas deveriam localizar todos aqueles que eram considerados hereges. Já em 1233, no ano seguinte, lançou-se a Bula Licet ad Capiendo, que era dirigida aos padres e frades da ordem dominicana. Orientava os inquisidores a serem implacáveis. A ordem dominicana foi a principal responsável pela Inquisição. É a ordem dos pregadores, mas também era uma ordem muito respeitada. Por isso foi colocada em suas mãos essa grande responsabilidade. O Papa Gregório IX criou os tribunais organizando a Inquisição.
Então, essa perseguição aos hereges, ela já acontecia durante muito tempo, mas não de uma forma organizada, sistematizada. Então, o Papa Gregório IX, ele faz justamente isso. Ele organiza para que os processos sejam realizados com as mesmas etapas, seguindo as mesmas etapas. Agora que a gente já conhece um pouquinho sobre a criação da Inquisição Católica na Idade Média, vamos ver como ela funcionava, como ela se organizava? Ela seguia 3 etapas. A primeira era a da denúncia, que garantia sigilo absoluto ao delator que denunciasse uma heresia. Após a denúncia, o inquisidor detinha o suspeito. Como que isso funcionava? Alguém ficava sabendo, ouvia alguém cometer alguma prática de heresia. Então ela ia lá e denunciava. A partir de então, o Tribunal da Inquisição ia atrás desse suspeito para poder fazer um interrogatório, que era a segunda etapa. O objetivo principal do interrogatório era levar o suspeito a confessar seu crime e arrepender-se. Então, ele ia interrogando para que as pessoas pudessem ter a oportunidade de falar o crime que tinha cometido. Muitas vezes, inclusive, eles falavam isso nas missas, já que lá tinham muitas pessoas, e as pessoas poderiam denunciar a própria heresia e se arrepender dela. Outras vezes, já que as pessoas não se delatavam, aí eles praticavam a tortura para poder conseguir essa confissão. Depois do interrogatório, eles iam definir a sentença. As sentenças variavam de acordo com a gravidade do delito e de sua duração. Já já a gente vai falar sobre os tipos de penas. Então agora vamos conhecer um pouquinho sobre as torturas que eram praticadas no período da Inquisição medieval. No caso da pessoa não se mostrar disposta a se reconciliar com a igreja, existia a tortura. Esta prática foi oficialmente autorizada na Itália em 1252 e logo se espalhou por toda a Europa. Algumas práticas de tortura eram queimar as solas dos pés cortados, imagina o tanto que isso deve doer. Nada para comer ou beber, então deixava a pessoa vários dias com fome, com sede. Asfixia com água. Potro, eles amarravam as pernas e os braços e iam apertando até que a pessoa não aguentasse mais de dor. Outra que a gente pode conhecer é a garra de gato. Era feita de metal e usada para machucar a carne do acusado. Outra é a forquilha do herege. É essa com haste metálica com 2 terminações pontiagudas, parecidas com um garfo. Era presa no pescoço do condenado, perfurando as regiões do maxilar e do peito. Alguns não podiam nem se movimentar, porque isso poderia causar um grave ferimento. O terceiro é o esmaga-joelho. Era formado por 2 placas paralelas de metal ou madeira, unidas por 2 roscas. Posicionava o joelho dentro dessa peça até esmagá-lo ou perfurá-lo. Era usado principalmente contra ladrões. Algumas vezes, essas pessoas ficavam até deficientes, não conseguiam mais andar. A quarta é a roda de despedaçamento. Essa era muito temida, porque nela era colocado o acusado ao redor do lado de fora da roda e essa roda ia girando. Na parte de baixo, eles colocavam brasa e algumas vezes espetos, o que ia machucando a pele da pessoa. Então esse era bastante cruel e logo as pessoas delatavam os crimes que tinham cometido. Já em relação às penas que eles recebiam, nós podemos separá-las em 2 categorias, as leves e as mais pesadas, as mais duras. Haviam as penas leves como as penitências espirituais ou pecuniárias. O que isso quer dizer? Espirituais eram aquelas que eles iam pagar em nome de Deus, por exemplo, eles fariam uma peregrinação ou eles fariam um jejum. E pecuniárias seriam em relação ao dinheiro, eles perderiam seus bens. Mas também tinham as penas muito duras, como prisão, exílio e condenação à morte. Lembrando que não era a Igreja Católica que aplicava a pena. Ao definir qual pena seria aplicada, quem era o braço de execução era o Estado. Então, o Estado e a Igreja estavam juntas em todo o processo. A gente pode ver alguns exemplos, como, por exemplo, esse que é a máscara da infâmia. As pessoas eram levadas às cidades usando essa máscara para que todos soubessem de suas transgressões. Eram usados muito com mulheres, especialmente aquelas que eram consideradas fofoqueiras. Aqui nós temos 3 exemplos. O primeiro, mais conhecido, usado para decapitação. A pessoa seria decapitada publicamente. O segundo é a gaiola.
Ela era suspensa em praça pública e os condenados por blasfêmia ou roubo eram deixados lá até morrer, sendo suscetíveis a mais diversas humilhações. O terceiro é o esmaga-cabeça. Ele pressionava a cabeça, o crânio, causando muita dor e muitas vezes causando a morte. E, por fim, o mais conhecido, que é a fogueira, que era considerada purificadora das almas. O fogo era considerado purificador das almas. Geralmente dava-se a oportunidade final de arrependimento. Essa imagem que vocês veem é o retrato de Joana d'Arc, uma figura importante na Guerra dos 100 Anos, que foi condenada à fogueira pelo crime de bruxaria. Aqui nós temos uma cena clássica de um auto de fé. O auto de fé era o local onde essas punições seriam aplicadas, especialmente os da fogueira. E a gente pode ver que tem um público muito grande. Isso faz com que a gente entenda que o público legitimava essas punições. Então, para a gente parece muito cruel, mas para a Idade Média era considerado normal, era o que eles consideravam como justiça. Por isso que esse público ia assistir, para legitimar o que a igreja e o Estado estavam fazendo. Agora nós vamos falar de um assunto que interessa a muitos, que é a caça às bruxas. Em 1326, o Papa João XXIII transformou a bruxaria em heresia. Só que, a princípio, era considerado uma heresia leve, tanto que as punições eram bem tranquilas. Quem era considerado bruxa geralmente era aquela velhinha que morava mais distante, afastado da cidade, que tinha o domínio das ervas, que às vezes outras não seguia a regra da igreja, mas as punições eram leves. Até que em 1487 foi lançado um livro, Malleus Maleficarum, que na tradução comum seria o Martelo das Bruxas. Ele é um guia de caça às bruxas e heresias afins. Nele, Cranmer endossa o extermínio, valendo-se de detalhadas análises legais e teológicas, louvando a prática da tortura para obter confissões. A partir do lançamento desse livro, muitos inquisidores começaram a considerar a bruxaria como um crime muito pesado e muito perigoso para a sociedade. Só que vale lembrar que esse livro foi mais usado pelos inquisidores representantes do Estado e não da Igreja, e foi mais utilizado na Idade Moderna do que na Idade Média. Sim, ele causou a morte de muitas mulheres. Para o guia Malleus Maleficarum, a maior parte das bruxas eram mulheres. Pouquíssimos homens foram executados por esse crime. Mas e aí? Como identificar uma bruxa? Existiam alguns testes que eles faziam para verificar se uma mulher era bruxa ou não. O primeiro teste era o teste da água. A acusada de bruxaria era arrastada para um rio ou lago, despida e amarrada. Então, ela era arremessada para ver se ela flutuava ou não. A premissa é que se a água rejeitasse a bruxa, ela flutuaria. Então, se ela flutuasse, ela era considerada bruxa. O segundo era o baixo peso. Se uma bruxa fosse mais leve do que a Bíblia, ela era considerada bruxa. Por quê? Naquela época a Bíblia era bem pesada. Algumas pesavam até 80 quilos. Isso significa que muitas mulheres acima do peso foram condenadas por bruxaria só porque estavam um pouquinho gordinhas. O terceiro item é a memória excelente. Se uma bruxa tivesse uma excelente memória e conseguisse declamar uma parte da Bíblia sem errar, então ela era considerada bruxa. Então, tinha dois lados. Se você não sabe a Bíblia, você não segue a religião de forma correta. Se você sabe a Bíblia, você é considerada bruxa? Muito confuso, né? O quarto ponto é que o teste do toque. A vítima de bruxaria era tocada pela bruxa que supostamente lhe enfeitiçou. Caso o toque provocasse alguma reação, estava comprovado o sacrilégio. Que tipo de reação? Por exemplo, se a bruxa tocou aquela vítima e ela tremesse, ela era considerada, então, bruxa. Então, muitas vezes pode ter sido simulado essas reações. Então, algumas foram condenadas injustamente. O quinto item é o bolo incrementado. Esse é bem interessante. A urina da acusada, da bruxa, era misturada a uma receita de bolo. Esse bolo, quando ficava pronto, era dado a um cão.
Caso a pessoa sentisse as mordidas do cão, significa que ela era considerada bruxa. Se ela não sentisse a mordida, então ela estava livre do pecado. 6. As verrugas. E essas são clássicas, né? Um clichê na história das bruxas. Muitas foram consideradas bruxas por terem verrugas ou algumas manchas. Na época, era muito comum a doença da lepra. E ela causa manchas, e essas manchas, elas causavam na pele uma insensibilidade. Às vezes, quando tocava nessas manchas e elas não sentiam, elas acabavam sendo injustamente condenadas como bruxa, apenas por ter essas manchas. O 7º ponto é o exorcismo forçado. Uma pessoa possuída era posta na mesma sala que a suspeita. Caso a suspeita ordenasse que o demônio saísse do corpo e essa pessoa se curasse, significa que ela era bruxa, porque o demônio estava seguindo as suas ordens. 8º ponto, pesadelo. Se uma pessoa tivesse um pesadelo com a acusada de bruxaria, ela poderia ser condenada, porque, segundo a tradição, as bruxas conseguiam visitar e até influenciar a vida das pessoas através dos sonhos. Bem maluco, né? 9º, cozinha macabra. Caso fosse encontrado uma cozinha bem diferentona na casa de alguém que fosse acusado como bruxa, e nessa cozinha tivesse caldeirões, plantas diferentes, isso era indício certo de que era uma bruxa, já era condenada. 10º, pets. Geralmente acreditava-se que uma bruxa tinha um gato, gato preto ou um cachorro e poderia conversar com esses animais. Se alguém fosse visto conversando com os animais, era indício certo de que era uma bruxa. Imaginem isso nos dias de hoje, hein? O que a gente pode entender é que muita gente foi condenada por causa do medo do diferente, o medo daquilo que não era comum para eles. Além do mais, foram condenados por não acreditarem na mesma crença que os cristãos. Para nós, parece extremamente injusto nos dias de hoje, mas para eles era considerado normal. Viram, pessoal? Parece meio macabro, né? Mas para eles, essa violência era a forma como eles entendiam de resolver as coisas. Era o que eles consideravam como justo. A Inquisição, ela não durou apenas na Idade Média. Ela se estendeu pela Idade Moderna, se tornando cada vez mais intensa. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre a Inquisição. Tchau, tchau!